Então, nós vamos falar agora sobre gases, certo? Mas por que é tão importante a gente estar estudando assim os gases, né, de uma forma separada dos líquidos e dos sólidos? Vamos lá, vamos ver por quê. Primeiro, eu queria lembrar vocês que os gases, eles têm um comportamento muito interessante e diferente do que acontece com o sólido e com o líquido, porque o gás ele tem forma variável. Olha, eu posso, por exemplo, ter 1 litro de um gás qualquer e esse 1 litro de gás ele pode ter essa forma. Se eu quiser sob grande pressão, ele pode ocupar só esse pequeno frasco. Esse 1 litro de gás, ele pode ocupar um quarto inteiro, ele pode ocupar uma caixa. E o volume dele também varia. Ele pode ocupar uma forma cilíndrica, uma forma esférica, uma forma tridimensional qualquer. Então, o gás é o único que tem tanto a forma quanto o volume variável. Né? Esse litro de gás ele pode até ocupar, nossa, uma cabeça de alfinete sob pressão. Tá? Vamos em frente. Os fenômenos gasosos, eles são muitos fenômenos, e por isso o estudo dos gases, né? Os gases que envolvem nosso planeta, a gente tem que estudar e saber o nome dessas camadas gasosas, né? A mais próxima é a troposfera, que envolve a Terra de forma mais próxima. Depois tem a estratosfera, onde é feito aqueles testes com avião a jato, e algumas naves espaciais, né? É onde os cometas eles começam a queimar até atingir a Terra, né? Essa estratosfera também é importante porque é ela que abriga a nossa camada de ozônio. Nós temos a mesosfera, que é chamada meso, quer dizer meio, é a camada do meio, que é onde vai ter uma grande quantidade de gás ionizado, então é onde vão surgindo fenômenos como a aurora boreal. Na termosfera, a gente tem a região onde são colocados os satélites de comunicação, e a exosfera, a camada mais externa, é aquela que os foguetes, quando eles são lançados, a partir daí eles são liberados para o espaço exterior. Essa ela não tem assim um fim muito definido, né? Um término muito definido. Quando a gente fala a respeito de balões, né? O ar quente faz o balão subir, ele fica menos denso que o ar. O estudo vai estar dentro dos fenômenos gasosos, as panelas de pressão, o porquê a panela de pressão ajuda tanto no cozimento dos alimentos, que relação é essa entre pressão, volume e temperatura, né? Essa relação ela é importante. Quando os mergulhadores vão a determinadas profundidades, né? Esse equipamento de respiração, os gases que são usados dentro dos cilindros, que tem misturas gasosas para permitir que o mergulhador ele possa mergulhar, né? Quando ele está muito no fundo, se ele subir de uma vez, ele vai sofrer um fenômeno que chama embolia, o sangue vai ferver dentro das veias, artérias, e isso porque se ele sobe de uma vez, está lá no fundo, sobe, ele vai despressurizar, essa despressurização vai provocar então essa fervura, entre aspas, do sangue, né, do líquido que tem no sangue, né? Isso tudo vai ser discutido e falado dentro do devido momento. Olha, os aerossóis, né? Os aerossóis, eles são muito importantes, certo? Toda vez que a gente libera um jato, como foi feito nessa figura aqui, olha, a lata, ela costuma
ficar geladinha. Então, há uma variação de temperatura que vai ser correspondente a essa transformação de líquido em vapor. Então, na hora que há essa vaporização, essa transformação, nós vamos ver também, estudar também. A própria, eu deixei pequenininho aqui no canto, né? Toda vez que se fala no Covid e no espirro humano, na distância que as pessoas têm que ficar quando estão fazendo esporte umas das outras ou numa corrida, tudo isso é calculado por físicos e tem a ver com essas questões do estudo dos gases, certo? Quando a gente está falando em gás, nós vamos falar muito em gases ideais. Quem são os gases ideais? São aqueles que permanecem como gás sem passar para o estado líquido e nem para o sólido, sob circunstância nenhuma. Na realidade, tudo muda de estado, né? Mas tem gases que são mais difíceis de se transformar. Os gases mais difíceis de se transformar ou mudar seu estado físico e que se comportam quase como gases ideais. Então, um gás ideal não existe, né, gente? Então, é por isso que eles são chamados de gases ideais, é porque eles têm um comportamento que chega próximo, mas não é 100%. Então, vamos lá, ó. Tem o hidrogênio, gás hidrogênio, a molécula sempre é H2, né? O oxigênio, molécula O2. Eu também posso ter o ozônio, que a molécula é O3. O gás flúor, o gás cloro e o nitrogênio, gás nitrogênio. Eu estou colocando esse índice 2, porque são moléculas diatômicas ou moléculas triatômicas, essas são mais comuns. Esses que eu estou marcando estão todos na tabela periódica. Na natureza, eles são encontrados no estado gasoso, à temperatura ambiente, e costumam se comportar e manter mais o estado de gás, se comportar como gases ideais, certo? No estudo dos gases que vamos realizar, geralmente os exemplos serão eles. E ainda tem os gases nobres, né? Esses aqui, eles não se combinam nem entre eles. Eu não vou colocar 2 aqui, ó, como índice de nenhum, porque eles formam moléculas. Eles formam moléculas apagou a letra E, monoatômicas. Por quê? Porque eles ficam muito afastados uns dos outros, não costumam se combinar. É o gás hélio, aquele que enche bexiga, né? Neônio, que são aqueles gases que são encontrados em letreiros luminosos. O argônio também é encontrado em letreiro luminoso, mas ele também é encontrado em lâmpada fluorescente. Ela é preenchida com argônio. Agora, o criptônio, o xenônio e o radônio não são muito comuns, não, mas também são gases nobres, certo? Vamos lá, continuando. Espera aí. Vamos lembrar um pouquinho de química agora? Eu vou precisar dela agora. O que é mol? Mol, vocês estão lembrados que está ligado ao número de Avogadro. O Avogadro, ele sempre falava que o mol, ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 de qualquer coisa. Então, por exemplo, uma dúzia é 12, né, gente? Uma dezena é 10. Então, você já sabe disso, eu não vou nem escrever para não demorar muito. Uma dúzia é 12, uma dezena é 10. Se eu falar em 1 mol de, sei lá, 1 mol de laranja, 1 mol de laranjas, quantas laranjas vão ser? Vão ser 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranjas. Esse mundo infinito aqui, ó. Mas por que inventar isso? Porque ao invés da gente escrever esse número gigante, não é muito mais fácil falar um mol? Então, para a gente simplificar, se você tem, por exemplo, 12,04 vezes 10 a 23, que é o dobro disso aqui, ó, quanto que você tem? Você tem 2 mol e assim por diante.
Nós vamos trabalhar com esse conceito de mol, e por isso que eu fiz esse resumo aqui, mas quando eu for mexer de outra maneira, agora é de uma forma bem simplesinha. Quando for necessário, depois eu faço um vídeo, se for necessário, sobre essa questão aí. Pode ficar tranquilo. Vamos só lembrar, eu peguei a água que é mais simples. Olha, a água, ela tem hidrogênio e tem oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é 1. Como na molécula de água tem 2 átomos, então quer dizer que eu vou ter 1 grama para cada hidrogênio, eu vou ter dentro da molécula de água 2 gramas. O cálculo está aqui embaixo, certo? Eu já vou falar isso com vocês. O oxigênio, ele tem massa atômica, se olhar na tabela periódica, 16. E isso corresponde a 16 gramas, certo? Então, olhando lá, olha, a molécula de água são 18 unidades de massa atômica, né? Dentro da molécula de água eu tenho duas vezes 1 grama de hidrogênio, né? Cada hidrogênio é 1 grama, então 2 gramas de hidrogênio. E apenas 1 oxigênio, ou seja, mais 16 gramas de oxigênio, portanto dá 18 gramas. E isso, toda vez que eu tiver a massa molar de qualquer coisa, a gente fala que eu tenho 1 mol. A água, então, eu tenho, o mol da água tem 18 gramas, e dentro de 18 gramas de água eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de água. Mas fiquem tranquilos que no momento certo a gente vai trabalhar com esse conceito de mol. Agora é simplesinho, tá? Vamos em frente. A equação de Clapeyron, que é a que eu quero trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, ela tem essa expressão aqui, ó, PVNRT, tá bom? PVNRT. O que é P? É pressão. O que é V? Volume. Esse N é o tal número de mols. Então, fica tranquilo que esse número de mols, na maioria dos problemas, como é física, não é química, vai vir lá 1 mol, 2 mol, 3 mol. Não vai mexer muito com massa atômica, não. Massa atômica, vocês mexem em química. Em física, é número de mols, certo? Aí a temperatura tem que ser em Kelvin, viu, gente? Kelvin é a unidade que nós vamos usar. E dentro de toda a fórmula, ela tem uma constante. Essa constante, chamada de constante universal dos gases, ela é representada pela letra R. O grande problema dessa letra R, dessa constante, é que ela tem vários valores. Depende das unidades que a gente vai usar para pressão, volume e temperatura. Olha só para vocês verem, aqui na primeira, ó, a pressão está em atmosfera, volume está em litro e a temperatura está em Kelvin. Na segunda, já está no sistema internacional, já está escrito em Joule, certo? O grupo que corresponderia aqui à pressão vezes o volume, aqui pressão vezes o volume, já está em Joule. Então, Joule mol Kelvin é muito utilizado, certo? Mas eu também uso muito, por isso que eu destaquei e deixei aqui no meio, ó. Eu uso demais no sistema internacional essa, que vai estar em Pascal. Lembra quando a gente trabalhou com pressão? Toda hora eu falava para vocês. O Newton metro quadrado, põe em Pascal. Newton por metro, põe em Pascal. Então, Pascal está aqui. Metro cúbico e Kelvin, certo? Nós vamos usar muito esse valor aqui. E a gente também trabalha com milímetro de mercúrio, litro por volume, milímetro de mercúrio é para pressão, Kelvin para temperatura, certo? E uma coisa antes que eu me esqueça. Esse P vezes V, N vezes R vezes T,
tem sempre um jeitinho de decorar, ó. Para você não resta tempo. Tem um jeito mais feio de falar, mas deixa o jeito mais feio. Eu não vou falar não, deixa pra lá, tá? É para você não resta tempo, você vai decorar a equação de Clapeyron. Vamos para frente, tem mais slide. Então, olha, para a gente terminar, vocês vão ver então como a gente vai trabalhar com essas grandezas, pressão, volume, temperatura, o tempo todo, tem várias unidades. Então, nós vamos ter que trabalhar com a transformação de unidade. Então, vamos lá. Como é que a gente usa essa tabela? Essa tabela aqui, eu coloquei unidades que são mais usadas, por exemplo, pressão, atmosfera, pascal, centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio, o volume, litro, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico, e a temperatura é o Celsius, Kelvin, que a gente vai usar mais, certo? Como é que eu uso essa tabela? Então, isso daqui é só para mostrar isso para vocês. E essa tabela é bom se vocês ou imprimirem ou anotarem, ter com vocês para vocês poderem usar, fica mais fácil. Observem que eu quero transformar Pascal em centímetro de mercúrio, certo? Então, eu vou lá na tabela, Pascal e centímetro de mercúrio. Aí, o que eu faço? Regra de 3. Eu tenho esse valor em Pascal, 406 vezes 10 à quarta. Embaixo dele, eu vou escrever, então, embaixo desse valor, 1,01 vezes 10 à quinta Pascal, que é o que está na tabela. Percebam, é o que está na tabela. Esse valor de Pascal corresponde a 76 centímetros de mercúrio. Então, aqui eu coloco 76 centímetros de mercúrio. E como eu não sei o valor, esse valor de cima aqui é o meu X. Você já sabe que a gente tem que multiplicar em cruz. Então, olha lá, ó, na regra de 3. Esse vezes esse e esse daqui vezes esse. Então, vamos lá, ó. 1,01 vezes 10 elevado à quinta vezes x vai ser igual a 4,06 vezes 10 à quarta vezes 76. O x vai ser igual. O 4,06 já vezes o 76 vai dar 308, esses dois que eu grifei, vírgula 56. Repete o 10 à quarta, ó. Esse 10 à quarta aqui, ó, repete. Sobre, agora, gente, olha lá, ó. Tá vendo esse 1,0? Ele tá multiplicando o x. Passa ele dividindo. Então, fica 1,01 vezes 10 à quinta. Aí, x vai ser igual, então, eu vou dividir o 308 e o 1,01, esse valor aqui, vai dar 305,5 vezes. Quando a gente faz divisão de potência de base 10, você pega o expoente do numerador menos o expoente do denominador. 4 menos 5, 10 elevado a menos 1. O que a gente está achando? Centímetro de mercúrio. Então, eu ponho lá centímetros de mercúrio, tá certo? Pronto. Transformei. Agora, vamos trabalhar com esse aqui, ó. Aqui, ó, é litro, na letra B, e metro cúbico. Como é que é litro e metro cúbico? Olha aqui, ó. 1 litro, 10 a menos 3 metro cúbico. Então, vamos lá. 1 litro e 10 a menos 3 metros cúbicos. Unidade embaixo de unidade, né? Então, aqui é o meu x, ó. É o x que eu vou achar, tá certo? Então, vamos multiplicar em cruz, ó. 1 litro vezes x. Então, 1x, que é igual. E vamos multiplicar esses dois aqui em cruz, ó. 2,4
vezes, aqui é uma vírgula, viu, gente? 2,4 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3, certo? Aí o x vai ser igual, o único número é o 2,4, o resto é potência de base 10, vocês vão fazer regrinha, né? Mais 2 menos 3 dá menos 1, e a gente estava achando x metro cúbico. E o último aqui, ó, 25 Kelvin Celsius, eu vou escrever o 25 no lugar do Kelvin, vou achar os Celsius, mais 273. Troco os membros de lugar, C mais 273 igual a 25. Continuando, pega o 273 que está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar C é igual 25 menos 273. C vai ser igual 25 menos 273 dá menos 248 graus Celsius, certo? Mas o mais comum nesse aqui de baixo, gente, ó, esse de baixo não faz regra de 3, não, por isso que eu pus esse cuidado aqui. O Kelvin e o Celsius, a relação é essa, e o normal é a gente passar para Kelvin, porque todas o R, né, a constante dos gases, é dado em função de Kelvin, tá bom? É isso daí agora.